seja bem-vinda. Eu sou a Rúbia Dalarne e hoje nós vamos dar sequência ao desenvolvimento do nosso vestido de noiva na nossa série do zero ao vestido de noiva. Nos episódios anteriores, nós já aprendemos a fazer a modelagem, o corte, a montagem com toda a etapa da costura do corset com viés e transparência em renda. E ele ficou muito bonito. Mas para a gente dar sequência ao vestido, a gente precisa fazer a saia, né? Então, hoje a gente vai fazer a etapa de corte da saia para preparar o tecido para montagem na próxima aula. Então, como é uma sequência, é muito importante cada aula. Então, fica até o final dessa aula para você aprender e pegar todos os detalhes desse modelo de saia, que é um modelo simples e bem clássico no vestido de noiva. Então, fica comigo. Então, a nossa próxima etapa para a gente entender como que a gente vai cortar a nossa saia é recapitular o nosso modelo desenhado, que a gente apresentou lá no primeiro episódio e eu já mostrei outras vezes para vocês. Essa saia é uma saia A e a gente consegue ver que a saia é bem acumulada de tecido, então aqui na cintura ela é bem franzida, mas é a parte do tule que é franzida. O forro é um forro para não dar muito volume na barriga, mais lisinho. E como que eu vou cortar essa saia? Para dar essa caída assim, bem aberta, vamos fazer assim, bem rodada embaixo, a gente vai cortar uma saia godê simples pro forro e para a parte de cima do tule, a gente vai cortar um godê duplo. E pra gente entender como a gente vai fazer essa modelagem, a gente precisa saber alguns números. A gente precisa saber a medida exata da cintura, né? No caso, a gente pegou esse manequim aqui como modelo. Mas se for para uma cliente sob medida, a gente vai usar a medida da cintura da cliente. E eu utilizo bastante essa medida aqui porque ela é bem um M, pelo menos para as noivas que eu atendo aqui no ateliê. Então, essa manequim tem 68 de cintura. A gente vai dividir esse valor por 3. Ele vai dar 22 e alguma coisinha, eu vou arredondar para 23. A gente precisa saber esse número para quando a gente for para a mesa, a gente conseguir cortar sem precisar fazer um molde. A saia godê é a saia que a gente utiliza essa medida como um raio ali com a fita métrica e a gente consegue traçar ela diretamente na mesa. É uma saia bem prática, a saia mais fácil, mas é uma saia que a gente utiliza muito, muito, muito aqui dentro do ateliê, porque ela cai muito bonita e essa saia que não fica tão armada é uma saia que tá bem em alta atualmente, né? Porque as noivas querem algo não tão princesa e não tão sequinho, então ela fica no meio termo e cai nas graças de muitas. Então, assim, só pra gente entender quando a gente for pra mesa, eu vou traçar o meu quadrado aqui, simulando a minha mesa de corte. Então, aqui a mesa é retangular. A mesa que eu uso aqui, ela tem 1,40 e aqui ela tem 2,20 de medidas. Aí, a gente vai usar esse raio de 23 centímetros bem aqui, ó, para a saia do forro, do tecido plano. A gente vai pôr a fita métrica bem na ponta da mesa e a gente vai medir 23 aqui e 23 aqui. Na verdade, eu coloco um alfinete na ponta da minha fita, eu venho com a fita como se fosse um compasso, medindo essa distância também de 23. Então, importante para a saia cair bem redondinha, bem bonita, formando aqueles gomos, é esse ângulo da cintura estar bem seguindo o compasso da nossa fita. E como que a gente vai medir o comprimento? A partir aqui do 23, a gente vai medir uma altura de 1,20, que é uma altura com folga de uma noiva com salto. E a gente vai vir com esse 1,25 mais ou menos aqui na altura da lateral, a gente vai pôr 1,25. Porque aqui na lateral, quando usa armação, o vestido dá uma levantadinha, então a gente deixa uma sobra.
Mas aqui vai ficar no viés e ele vai pesar mais ainda. Então, 1,25 é uma medida bem segura. E aqui na cauda, bem nessa auréola aqui, vai ser a cauda do vestido. Então aqui a gente decide quanto que a gente quer colocar de cauda. Se a gente quisesse colocar 3 metros de cauda, a gente ia colocar aqui. Mas o que eu uso aqui dentro do ateliê é uma medida que fica uma cauda média, uma cauda bem bonita, que não é nem tão pequena e nem tão exagerada. É uma cauda de 1,75 m, 1,80 m. Então a gente vai pôr aqui e vai ficar mais ou menos até aqui, porque a gente vai somar o 23 aqui. Então ela vai vir bem até o final da minha mesa. E daí essa ligação dos pontos, né, a gente vai mantendo aqui 1,20 m e a gente vai ligar esses pontos na hora de cortar em cima da mesa. Então, aqui vai estar a nossa cauda. E aqui vai estar nossa dobra do tecido com meio. Que é o meio da frente. Meio da frente, eu coloco um F. Então, assim a gente já tem mais ou menos o projeto de como que vai ficar o nosso forro. E como que vai ficar a nossa parte de cima do tule, né? Porque a gente vai cortar primeiro o tecido de baixo, que aqui eu sugiro um tecido leve. A gente trabalha bastante com esse acetinado aqui no ateliê, ele não é como se fosse um cetim de forro. Ele é um tecido com elastano e bem molinho, que dá um caimento bem bonito e ao mesmo tempo não fica fazendo um peso. Porque eu penso que a noiva tem que ter bastante conforto e bastante mobilidade na festa. Então a gente tem que aliar a beleza do vestido com o conforto sempre, pensando bastante na escolha dos tecidos. Então, ao menos que a noiva queira um efeito de zebeline bem armado, bem duro, aí a gente vai pro pesado. Mas se a noiva gosta desse caimento com tule, é ideal escolher pro forro um tecido que caia, que tenha essa leveza, porque a gente vai cortar um tecido duplo para essa etapa aqui. A gente vai pôr 2 tecidos. Por que isso? Porque a gente vai fazer essa barra aqui, que é a barra envelopada. Os dois lados estão perfeitos e a gente não vê nada por dentro. Fica limpo, fica lindo. Por que que a gente corta a barra envelopada aqui no ateliê? Muitos vestidos são feitos para locação e a gente assim consegue guardar pelo menos 5 centímetros de sobra dentro da barra, caso uma noiva seja mais alta que a outra. A gente precisa ter essa margem de segurança, né? Porque tem essa variação, cada pessoa é de um tamanho. Então, a gente já vai cortar a saia de baixo com essas 2 camadas, pra ter a saia e o forro da saia. E vai ficar bem sem costuras aparentes. Vou pegar o meio das costas aqui, que é a costura que a gente vai ter. Tô achando aqui, pra vocês entenderem que não fica nenhuma costura exposta. A cliente não consegue ver. Aqui a gente tem a nossa costura, só que ela tá limpa. O avesso é igual ao direito. Ele podia ser dupla face, porque a gente usa o mesmo tecido de forro como o tecido externo também nesses casos. E eu sempre opto por um forro de qualidade, porque vai estar em contato com a pele da cliente. Então, quanto que a gente precisa desse tecido aqui? Como a nossa mesa tem 2,20 e aqui a dobra do tecido vai estar duplo. Então, só aqui vai 2 metros mais ou menos, né? Porque não tá indo até o final. Então, vai ser 4 metros para uma saia e 4 metros para outra saia. Então, brincando, são 8 metros desse um cetim bem leve com elastano. Então, eu anotei aqui 8 metros. Agora, a gente vai entender como que a gente vai cortar a parte do tule. Então, a parte do tule não vai ser um godê simples assim, ó. Ele vai ser um godê duplo. Então, para cortar o godê duplo, a gente vai ter que ter uma costura na lateral dessa saia de tule. Porque a gente vai ter uma parte dessa vezes 2, né? Porque serão 2 camadas,
para a parte das costas e a gente vai ter que cortar outra parte para a parte da frente. Então, na hora que a gente colocar esse tecido plano, a gente vai aproveitar a montagem da mesa e a gente já vai colocar dois tules, uma vez vai e volta e mais uma vez vai e volta, para cortar a cauda do tule até a lateral, porque daí a gente vai abrir esse tule bem nessa lateral aqui, porque daí a gente vai emendar com a parte da frente, que a gente ainda vai montar a mesa aqui. Então eu vou colocar aqui como que vai ficar. Então aqui tem 1,40 e aqui 2,20. E a nossa saia de tule vai vir fazendo o mesmo formato da nossa saia de forro de cetim para a parte da cauda. Só que a gente vai deixar ela um pouquinho mais comprida, porque sempre o tule passa um pouquinho da barra do tecido. Ela precisa ficar mais compridinha, não acabar juntinho, fica mais bonito. Então a gente vai vir até o finalzinho e a gente vai aqui na parte da cintura, a gente vai deixar um pouco mais de tule sobrando nessa parte aqui. E como que a gente sabe o tanto que a gente deixa sobrando certinho? Normalmente, quando a gente quer fazer uma conta de franzido ideal, para você ver e entender quanto que você quer deixar ali acumulado de tecido na cintura, tem duas maneiras. Você pode medir 10 centímetros ali e você põe no manequim o início com o alfinete e vai franzindo, acumulando, para entender mais ou menos o volume que você quer nesses 10 centímetros. E você faz uma marcação ali com o alfinete aonde parou aquele acumuladinho, que você amontoou ali. Aí você abre isso e mede. 10 centímetros virou quanto? Em média, aqui no ateliê, eu franzo 3 vezes. Então, 10 centímetros vira 30. Então, se a nossa cintura aqui, né, tem essa medida de raio 23, a gente vai medir a cintura aqui, ela tá bem certinha com essa medida, ela fica com a metade de 68. E eu vou colocar esse excesso caidinho aqui. Então, a medida da cintura vai ser o 67 vezes 3. Como tá na metade, é a metade de 68, quer dizer, vezes 3, mais 3 medidas, né? Essa somatória tem que dar 3 vezes a cintura. Então, é o 68 vezes 3. E como o tule é bem molinho, mesmo que ele acumule um pouquinho mais, ele não fica parecendo aquela saia repolhuda que ficaria no tule francês. Por isso eu indico esse tule que é mais tipo Illusion, que é um tule bem molinho, que tem caimento, que é um tule que tá bem em tendência em alta nesse momento, porque ele fica esvoaçante e não armado, né? Então, a gente vai colocar a nossa medida aqui e deixar para fora da nossa mesa esse excesso, né, que vai dar essa medida de 68 vezes 3 aqui. A gente vai somar e ver quanto que fica na hora da montagem. Eu coloco no vídeo o valor certinho. E aqui a gente sempre tem que conferir a mesma coisa, que o tule tem que ter pelo menos 1,20, nessa parte aqui 1,25, e a cauda passar um pouquinho do nosso cetim. E a gente vai ligar essas partes na mesa na hora de cortar. Essa é a parte das costas. Qual é o truquezinho aqui? Não um truque, que você não pode esquecer. Nessa dobra do tecido que fica aqui pra fora, a gente vai ter que cortar. Porque é um godê duplo e a gente vai emendar essa lateral com a parte da frente, que a gente ainda vai montar na mesa. Então, é uma saia que ela não é difícil de costurar e montar, mas ela é mais trabalhosinha de montar a mesa, porque vai, volta, vai quase 20 metros desse tule, em média. Então, a gente vai fazer a conta aqui juntas, né? Como tem esse excesso a mais aqui, quase 1 metro, vai dar 4 mais 1, 5. 5. O detalhe aqui bem importante na hora de comprar os materiais
é sempre comprar o tule que seja do tom bem parecido com a renda que você escolheu, porque ele vai ser o material de uso pro viés do nosso top corset. Então, quando o vestido ficar todo no mesmo tom de tecidos ali parecido, fica muito mais harmônico do que um tule muito branco com a renda meio off. Na foto isso vai aparecer, então sempre escolher tecidos que juntos ficam muito bonitos em questão de tom. Pode ter uma diferencinha suave, assim, de tonalidade um pouquinho mais claro ou mais escuro, mas não muito gritante. Muito off queimado com o outro muito branco não vai dar muito certo. Então, aqui a gente já entendeu como que corta a parte das costas da saia. Porque uma saia de tule apenas fica muito transparente e não dá aquela riqueza de quantidade de tecido. Então, pra gente entender a parte da frente, lembrando que vão ser duas saias, uma igualzinha a outra cortada, daí a gente vai montar uma e montar outra e uma vai ficar em cima da outra. Eu vou desenhar a nossa mesa aqui de novo. Aí agora é a parte da frente. A parte da frente, a nossa lateral tem 1,25 m. Essa lateral vai vir aqui. Então vai ficar mais ou menos aqui, 1,25 m. 1,25 m. E a nossa frente vai ter que ter 1,20 m ainda. Porque é um tamanho que não vai ficar curto para a maioria das noivas. Para as mais baixinhas tem que fazer uma barra maior, mas sempre é bom cortar pelo menos com 1,20 m à frente para... Então, aqui é a mesma ideia, né? Aqui vai ser o meio da frente. E aqui a gente vai usar esse raio aqui da cintura. A gente vai multiplicar a metade por 3, a metade da cintura por 3. Da cintura vezes 3. E esse excesso aqui, na parte das costas, eu deixo pendurado para fora da minha mesa, porque a cauda vem até aqui e eu consigo medir. Como agora a mesa vai estar sobrando, você pode arrastar mais para cá. Essa boca, ela vai ficar mais nesse ângulo assim, ó, mais encompridada. E nesse caso, o meio da frente que fica aqui não precisa cortar, porque o meio da frente não tem costura, né? É normal. Onde vai ter corte, naturalmente, vai ser aqui, que a gente vai ter que cortar a auréola fora. E aqui, essa aqui vai ser a lateral da frente. E essa parte aqui vai emendar com a lateral das costas, que vai estar aqui, lá na frente, que é a parte que a gente cortou. Não tem problema costurar esse fio de atravessado, esse fio na auréola com o fio de atravessado. Não dá defeito, porque ele tá bem reto aqui e dá certinho. Aqui daí a gente em cima da mesa vai ligar, né? Aqui a gente mede pra manter que tenha 1,20. E a gente vai ligar isso até aqui vir 1,25. Quando a pessoa quer colocar muita armação na saia, é uma coisa que encurta, o tule flutua e tudo mais. E às vezes a gente deixa o tule mais comprido, principalmente quando é tule francês. Tule francês é mais seco, ele não pesa, né? Mas aqui a gente escolheu como tecido o tule mais molinho, que é o tule tipo Illusion. E ele fica mais pesadinho, mais escorridinho. E aí a gente não precisa deixar tanta sobra na barra. Então, aqui a gente vai cortar essa saia 2 vezes. Então, na mesa a gente vai colocar, né, a partir daqui, vem lá, deixa o excesso desse tamanho, da metade de cintura vezes 3. Aí põe as pedrinhas na mesa segurando e volta ela até aqui. Aí a gente já vai ter que ir de novo, a gente põe mais pedrinhas aqui segurando e vai de novo e volta. Então, a gente vai ter, né, a gente vai e volta para cada parte das saias, porque a gente vai cortar 4 pedaços de saia, porque a saia é um godê duplo. Então,
essa é a lógica do que a gente vai fazer na mesa e eu vou mostrar a gente montando essa mesa, cortando, mas a teoria tá toda explicada aqui. E essa é a saia mais simples que, se a pessoa já costurou, ela sabe isso aqui, acha bem simples. Mas se a pessoa tá fazendo a primeira vez e seguir esse passo a passo, dá super certo. Fica maravilhosa. E agora a gente vai pra mesa e vai entender tudo isso na prática. Então agora a gente vai preparar a mesa. E uma dica que me ajudou muito quando eu comecei a cortar, principalmente materiais mais finos e que escorregam, como seda, tule, é colocar um plástico desses grossinhos que você encontra em casas de plásticos, embalagens ou até em alguns armarinhos. A gente colocou com taxinhas em cima da mesa inteira esse plástico. Então, por que ele facilita? Você consegue alfinetar o tecido no plástico. Então, lá na hora de a gente fazer o raio do nosso godê, normalmente eu coloco um alfinete dentro da fita métrica e eu engato no canto do meu plástico e eu consigo que ele corra, esse raio vire um compasso mesmo, e assim facilita muito a minha vida. Quando eu comecei a cortar, a primeira saia que eu fui cortar foi uma saia de seda, e ela era tão escorregadia, e eu tentei cortar na minha mesa de casa, que era de vidro, e foi um momento de tortura, porque não parava, escorregava, caía, e foi muito difícil, e o resumo da ópera é que eu não consegui cortar. Então depois que eu vim pro ateliê e abri o meu próprio espaço, tinha a minha própria mesa, eu já pensei nessa ideia. Tive a dica de uma amiga e logo coloquei o plástico, e esse plástico tá desde então nessa mesa, que essa é a minha primeira mesa. E ela tá até com os cantos já todos rasgadinhos, de tanto usar mesmo. Mas é uma dica bem legal se você tem essa dificuldade e sente que o tecido escorrega. Então agora a gente vai iniciar a montagem da mesa, primeiro com o nosso cetim de forro, vai e vem, né, uma vez e outra vez. A gente vai gastar quase 8 metros aqui. E depois a gente vai fazer por cima dessa camada da frente, a gente vai montar o tule. Então, vamos lá. Aqui a gente foi e voltou, e daí a gente está colocando a pedra onde os tecidos se encontram, e a gente vai ir desenrolando o tecido até a outra parte. Então agora a gente já montou a mesa com um cetim, a gente foi e voltou uma vez, foi e voltou mais uma vez, e a gente usa aqui no ateliê essas pedras de granito para fazer as pontas e deixar todas as partes no lugar, porque às vezes a gente dá uma puxadinha e sai tudo do lugar e perde tudo que arrumou. Então tem que cuidar que o tecido esteja bem esticadinho, auréola com auréola, e mais ou menos na medida planejada. Como a gente já planejou o tamanho de cauda lá no papel, a gente já sabe mais ou menos que ele vai até ali. Então agora a gente vai para a parte do corte ali da cintura, que é aquele planejamento do ângulo do raio, para deixar a cintura com a medida que a gente quer lá. Então vou filmar de pertinho para vocês. Então agora eu já tô pronta para fazer o nosso corte da cintura. E como a gente vai fazer um godê, a gente vai usar uma medida e a gente vai precisar saber a medida da nossa cintura, que é 68, e ela é dividida por 3. Aqui na minha conta deu 22,6 e vou arredondar para 23, né, para ficar mais fácil. E como que a gente vai fazer esse compasso para ficar mais fácil? Eu tive uma ideia aqui para facilitar. Eu tenho plástico na mesa, mas quem não tiver, dá pra vir com uma fita crepe e colar bem no cantinho da sua mesa. Eu coloquei aqui pra mostrar. Daí você vai pegar uma fita métrica, pegar um alfinete de bolinha na cabeça, aí você enfia bem nesse buraquinho da fita aqui, e você vai vir com a fita e vai enfiar na tua fita crepe. Eu coloquei 2 camadas, e você achata ela assim, bem na beiradinha.
Aí o tecido, bem onde tá aqui o cantinho do tecido. Então, assim, a gente vai conseguir um raio, ó. Ele vai virar um compasso, literalmente, pra gente vir com a tesoura e cortar a nossa cintura. Então, o 23 tá aqui, o que que a pessoa faz normalmente? Ela segura e ela vai pondo alguns alfinetes. Eu acho mais prático já fazer esse raio e vir cortando do começo ao fim, rapidinho. Então, quando a gente põe o 23 aqui, a gente já vai ter a nossa medida da cintura. Normalmente eu gosto de vir com a fita e dar uma conferidinha assim, ó. O 23 tá aqui e eu vou vendo se a minha fita tá mais ou menos no tamanho. Ela vai dar alguma diferencinha pra gente entender a medida certinho, se ela tá funcionando. Porque a gente vai precisar de uma sobrinha pra aplicar o zíper, né? Então, aqui tá dando cerca de 37 centímetros. Eu dobro a fita métrica pra ver quanto que vai dar de cintura. Aqui tá dando cerca de 74, mais ou menos, porque eu medi meio torto. Então, a gente tá com uma sobra aqui pra que a gente coloque o nosso zíper. Se a cintura é 68, mais ou menos, né? A gente tem quase 5 centímetros. Isso é bom, porque a gente consegue passar uma costura de segurança, dar uma franzidinha e ainda ter 3 centímetros pra colocar o zíper. Então, deu certo a nossa conta, a nossa matemática de 23. A gente vai passar a tesoura aqui sem medo. Então, eu já posicionei aqui a minha fita e eu vou usar ela de compasso literalmente. Eu venho no 23, aqui, e vou cortando e eu vou arrastando a fita até a auréola do tecido lá do outro lado. E deu bem certinho. Ó, minha tesoura quis dar uma mascadinha no final. Aí, eu venho pra cá. Eu tirei a pedra pra mostrar ele que ia andar. Vou voltar minha pedra aqui no cantinho. Então, eu venho com o 23, encontro as costuras. E assim, a gente tem a nossa cintura bem certinho. E daí, vamos fazer um pique bem nessa dobra aqui do tecido, pra na hora de montar, a gente saber bem certinho aonde é o meio. Nosso meio da frente tá com pique, bem certinho. Eu já vou colocar até um alfinetinho aqui pra tirar na mesa depois. As duas pontinhas, ó, aqui ficou uma rebarbinha, a gente já ajusta, já arruma. E coloca um alfinete aqui. E é bom que sobrou um pouquinho a mais, porque a gente vai tirar essa auréola. Então, essa medida vai ficar perfeita. Porque a gente vai cortar isso fora pra costurar aqui. Agora, a gente já vai aproveitar a montagem da mesa e a gente vai montar a parte das costas da saia de tule. Como a cauda e a barra é igualzinha, a única coisa que muda é um pouquinho o corte da cintura, porque a gente vai deixar pra fora da mesa um pouquinho, pra gente ter a parte do franzido e a gente vai cortar a dobra da frente. Mas o posicionamento da mesa é igualzinho, então a gente vai montar essa mesa, eu já mostro esse corte da cintura também. Então agora a gente vai começar a posicionar o tule bem molinho em cima da mesa, aproveitando a mesa que já tá com o nosso forro, cuidando para deixar ele um pouquinho mais longo. Ele vai até o final da minha mesa. Então ele vai ficar alguns centímetros mais comprido. E a gente vai ir voltar, deixando um pouquinho a mais para fora da mesa para ter um excesso para fazer um franzido. Vai arrumando e vai pondo a pedra pra a gente ir mais uma vez. A gente foi e voltou e agora a gente vai e volta pra ter as duas camadas das costas. Então, eu fiz a conta certinho, ficaria em torno de 1 metro a nossa distância do começo do corte aqui até o meio.
Mas eu não quero um efeito muito franzido, muito exagerado, então eu decidi cortar com 80 centímetros. Então vai ficar um franzido um pouquinho mais leve. E aqui eu vou aproveitar, pode dar uns aqui pra mim, gente. Eu vou aproveitar, aproveitar esse recorte da cintura do tecido de baixo. Eu vou vir aqui e eu vou continuar pra cá, retinho. Então, essa parte que tá aqui, ela vai estar toda em excesso, franzindo. Então, ele vai ficar bem cheinho. Então, o truque aqui, além de cortar e vir pra cá, é que a gente tem que cortar essa dobra aqui do tecido, porque isso daqui vai ser a lateral das costas. E como a gente foi e voltou, ele fica numa dobra. Então, nessa etapa, a gente tem que cortar pra formar o nosso godê duplo. Então, eu já vou vir aqui com a tesoura, aproveitar o corte do nosso cetim e vou... Aonde encontrou aqui a mesa, legal, eu paro. Então, eu venho com esse excesso aqui e eu volto em cima da mesa, porque eu só tô fazendo isso com a mesa pra fora, porque eu não tenho uma mesa gigante que cabe a minha cauda e que cabe uma mesa muito maior seria perfeita, né? Mas a minha sala não cabe, minha sala é pequena. Então, eu dou uma arrastadinha aqui na saia para que eu tenha como cortar isso mais retinho. A gente dá uma bagunçadinha e depois a gente estica de novo. A gente faz com o que tem, né? Nem sempre é perfeito. Mas o importante é começar. Então, a gente vai vir daqui e vai ligar mais ou menos numa linha reta, mais ou menos um arco, até o outro lado. Então, eu tô aqui onde eu parei e eu vou continuar em direção ao lado de lá, mais ou menos na distância que tá a minha saia, pra gente não perder comprimento de barra lá. A gente vem mais ou menos respeitando o nosso ângulo de baixo aqui da nossa saia. Pronto, a gente cortou aqui, a gente já vai aproveitar essa dobra que formou aqui e cortar ela. Eu vou esticar ela até porque eu baguncei a mesa, né? Ela deu uma bagunçadinha. Então, eu vou esticar ela até o final, pra não perder essa dobra. E eu vou com o tule nessa dobra, passando a tesoura do começo até o final. Então, é bem simples. Seguro aqui e vou. Agora, a gente estica de novo as duas saias. Elas caem pra fora. E a gente vai cortar a barra das duas saias juntas. A saia do forro e a cauda. Então, pra isso, a gente vai usar o nosso raio de novo. Ele é bem útil. E aqui, como que a gente vai saber o número certinho? A gente vai somar 23 mais 1,20. 1,43. Não precisava ter feito na calculadora, né? Mas, então, a gente vai cortar tudo aqui com 43. O tule tá dando pouquíssima diferença, então eu não vou cortar ele nessa parte que tá pra fora da mesa. Eu vou cortar a partir da parte da mesa de tudo junto. Então, lembrando que essa medida fica mais ou menos com 1,20. Se você quiser deixar maior pra pôr a armação, você deixa mais comprida. Vou erguer meu tule e vou cortar o forro. Cortando aqui, eu deixei com mais larguinho, perto da parte da lateral, da parte de baixo, né? E daí eu vou de lá pra cá agora, da cauda pra cá. Aqui eu tenho que cuidar pra cortar o tule mais comprido, porque a gente quer ele mais longo. A gente vai cortar esse tule, todas as camadas juntinhas, passando cerca de 20 centímetros do nosso forro, que tá acabando aqui. Então, eu venho aqui
e vou cortando. Lembrando que eu tenho que ligar essa parte do tule com a parte da lateral, que eu já fui até metade e parei. Essa sobra que fica aqui do lado é a sobra que normalmente a gente deixa para fazer viés, para fazer nesgas e outras coisas, tudo é aproveitado. Então, eu tô indo lá em direção à minha lateral. E agora eu vou cortar dando uma leve levantadinha a parte do meu tecido de baixo. Do forro. Então, eu venho aqui e corto. Tem 4 camadas de tecido, né? Porque a gente já tá cortando o tecido e o forro. Que eu vou até onde eu alcançar, daí eu tenho que voltar de lá pra cá. E agora, o próximo passo é cortar a auréola de todas as camadas. Então, agora a gente já cortou a parte do forro, a parte das costas da saia de tule, e a gente vai cortar a parte da frente da saia de tule. Como são duas saias, 2 camadas de saia, a gente vai fazer a mesma coisa que com as costas. A gente vai e volta, e vai e volta. Como a gente deixou 80 centímetros ao total ali para franzir, e a gente quer 1 metro de comprimento de barra, a gente vai fazer a dobra do tecido exatamente com 2 metros, para a gente ter essa sobra já em cima da nossa mesa e não sofrer igual daquela outra etapa, né, que a gente não tinha espaço suficiente de mesa. Então, vamos lá, a gente vai esticar tudo isso e vai mostrar o passo a passo. Agora tá esticadinho e a gente já tá pronto para cortar o recorte ali da cintura e também da barra. Então, agora a gente já tá com a mesa prontinha para cortar e eu coloquei a fita da barra aqui, lá do final, até o ponto que eu preciso cuidar para que eu tenha o comprimento certo, que é 1,25. Então, eu coloquei a minha pedra bem aqui, até 1,25, que eu sei que é o meu limite para que não fique curta a minha saia. Aqui também eu já vou colocar, né? Eu preciso ter esse 1,25, 1,20 pelo menos, para cuidar do comprimento. E aqui vai ser mais ou menos na altura do 28, mais ou menos. Então, eu venho aqui e coloco a pedra só para ter esse limite que eu não posso ir para lá. Mas, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar, vai ser um godê mais alongado. Em vez de eu usar o 23 vai me dar a boca bem menorzinho, não com todo o franzido que eu quero. Então, aqui, se eu fizer com 29, que é o que tá marcando aqui, também eu não vou ter todo o franzido que eu quero. Então, eu vou alongar. Eu vou começar aqui no meu limite, para ter a barra que eu quero, que é em torno de 28. Eu vou indo meio reto com ele assim, levemente arredondando, e eu vou alongar, porque lá no final tá dando 50 centímetros. Só que eu não vou poder vir com 50 aqui, porque senão eu perco o comprimento. Então, eu vou fazer isso ligando um ponto com o outro. E vai ficar levemente assim arredondado, não vai ficar tão pequenininho igual o godê, mas isso quando franzir já vai ficar uma saia super legal. A gente vai seguindo esses pontos aqui. Sempre o truque se você tem medo que perca o comprimento, você mede da barra pra cá, que assim dá super certo. E agora que a gente já cortou a boca da nossa saia, a gente já sabe que o meio da frente é bem aqui. A gente pode dar um piquezinho, como aqui a nossa dobra do tecido ficou bem no meio da frente, a gente não vai cortar, porque a gente não precisa de uma costura aqui. A gente já pôs o pique pra, na hora de montar a saia, mesmo com o franzido, a gente consegue localizar.
Quando a gente tá lidando com tule, ele é mais difícil de ver pique. Então, às vezes, para marcar bem certinho onde é o meio, a gente põe um fio, um pontinho com um fio colorido, pink, uma cor diferente, para que você consiga distribuir esse franzido de uma maneira mais fácil e homogênea. Então, essa é uma dica. Então, agora, a gente precisa cortar a nossa barra usando isso como critério, 1,25 de barra sempre. Então, 1,20 e 1,25. Na lateral que fica lá, eu vou deixar 1,25, porque começa a entrada da cauda, a gente precisa de um pouco mais de comprimento. Quando eu corto o tule, eu sempre corto ele um pouquinho maior para ter uma segurança. Seguro morreu de velho na hora da barra. Então, aqui tá dando 1,20 e eu vou cortar assim, uns 4 centímetros a mais, porque ele é muito levinho. Então, aqui tá 1,20 e eu vou ligando. Eu só vou cortar fora a borda da auréola e aí a gente já terminou essa etapa de corte. Então, agora a gente já terminou todas as etapas de corte da nossa saia. Ela tá pronta para ir para a etapa da costura. Se você tá gostando de todas essas aulas, deixe seu curtir para eu saber. Comente aqui se você tiver alguma dúvida e a gente se vê no próximo episódio.